Bom, rapaziada, primeiramente queria agradecer vocês porque a gente finalmente alcançou a marca de 1 milhão, né? Minha plaquinha já tá aqui atrás. Agora eu tenho uma prateleira legal, pelo menos para poder deixar a plaquinha. E, enfim, queria agradecer vocês. No último vídeo aí eu pedi pro pessoal se inscrever, né? Já fazia tempo que a gente tava flertando aí com 1 milhão. E eu tendo pedido, realmente teve muito mais gente que se inscreveu do que geralmente tem. Então queria agradecer todo mundo novo, todo mundo que já tá aqui há muito tempo, né? Acompanhando desde lá do Japão. Quem que diria, né? Que eu teria que voltar pro Brasil para conseguir pegar 1 milhão de inscritos. Então obrigado aí para todo mundo, obrigado pelo apoio, mesmo agora retornando pro Brasil. O último vídeo que a gente fez aqui em São Paulo também pegou bastante visualização. Então muito obrigado aí pelo apoio. E hoje eu vou andar lá pela Paulista. Choveu nos últimos dias, eu gravei mais de um vídeo lá. Hoje vai ser uma caminhada de dia que eu fiz lá na Paulista outro dia. E enquanto isso eu vou comentando um pouco, vou falar um pouco sobre a minha história, a história da minha família e refletir um pouco sobre o pessimismo da classe média brasileira. E assim, eu demoro para postar vídeo aqui, né? Posto ali 1, 2 vídeos por mês no máximo, mas eu tô fazendo bastante live lá na Twitch, viu? Então, caso vocês não me acompanhem, eu vou deixar os links aí na descrição. Tenho feito 2, 3 lives por semana lá na Twitch, conversando, jogando alguma coisa. Então, para quem se interessar, os links vão estar aí na descrição. E é isso aí, vamos lá. Bom, recentemente, eu não sei se vocês viram, mas eu fui lá no Vilela, né, lá no Inteligência Limitada, o podcast. E em certo momento lá da entrevista, ele me perguntou se eu me considerava uma pessoa niilista, né, niilista. E eu disse que não, eu disse que eu acreditava que o mundo podia mudar, né, e que a gente tinha que se esforçar para, enfim, né, para tornar o mundo melhor e tudo mais. Mas eu achei legal, achei interessante que assim se vê que ele realmente acompanha mesmo o meu conteúdo, porque esse é o tipo de coisa que eu vejo com uma certa frequência aqui no canal ou em outros lugares também que comentam sobre mim na internet, né? O pessoal sempre me acusa de ser niilista, de ser depressivo, de ser pessimista, né? E já começa a fazer um monte de deduções a meu respeito, né? A respeito da minha família, da minha infância. E faz sentido, né? Tudo isso faz sentido, eu não levo pro coração, porque até pouco tempo atrás eu era meio que assim realmente, né? Eu sempre fui de classe média aqui no Brasil, classe média baixa, a famosa classe C, né? E retornando agora para cá, depois de ter morado por alguns anos no Japão, eu me deparei de novo com essa estética, com esse paradigma ideológico da classe média brasileira, que tende a ser bastante pessimista, bastante cético a respeito da possibilidade de se construir um mundo melhor, uma vida melhor, ou seja lá o que for, né? Isso está em toda parte aqui no Brasil e principalmente na internet, né? Principalmente na internet. Eu imagino que porque a classe média seja a que mais consome internet no Brasil. Então, para chamar a atenção na internet, acaba sendo muito conveniente emular essa estética niilista, transmitir essa noção de que o mundo é uma merda, de que a vida é uma merda, de que o Brasil especialmente é uma merda, né? Porque o público se identifica com esse discurso com muita facilidade. E por isso eu continuo emulando essa estética, né? Para chamar a visualização, principalmente no título, nas miniaturas dos meus vídeos. Mas o meu discurso, né? O texto dos meus vídeos mudou bastante de uns tempos para cá. Provavelmente porque a minha vida mudou bastante de uns tempos para cá, né? Porque é lógico que a forma como a gente pensa, as opiniões que a gente tem, são completamente condicionadas pela nossa experiência, né? Pela nossa experiência de vida. Que nem eu falei, eu vim de uma família de classe média baixa, felizmente nunca me faltou nada, né, na vida, nunca me faltou o que comer, o que vestir, onde morar, né? Tive o privilégio de crescer numa região razoavelmente segura daqui de São Paulo, mas ao mesmo tempo sempre foi uma vida apertada, né, com dinheiro contadinho, né, sem nenhum luxo. A minha mãe criou eu e meu irmão sozinha, pai ausente, padrão, né? Então ela sempre se matou de trabalhar, né, para dar uma condição legal pra gente. Só que lógico que assim, né, mesmo com ela trabalhando muito, o padrão de vida de classe média que a gente conseguia ter sempre veio principalmente da ajuda da minha avó, né? Porque o meu avô, que eu nem cheguei a conhecer ele morreu 2 anos antes de eu nascer. Assim, né, não cheguei a conhecer, mas parece que eu conheci, de tanto que todo mundo sempre me falou sobre ele, sobre a vida dele e tudo mais. E ele trabalhou a vida inteira em 2 empregos, né? O cara era tipo o Július da vida real, era o pai do Cris da vida real. Ele trabalhou a vida inteira em 2 empregos e chegou a se aposentar
nos dois empregos, porque ele trabalhava na prefeitura daqui de São Paulo, né, como servidor público, e trabalhava num banco antigo que se chamava Banco Bandeirantes, que nem existe mais hoje em dia, né, foi engolido aí pelos conglomerados bancários. Então, ele conseguiu 2 aposentadorias, né, uma do IPREM e uma do INSS. E assim, né, ele era alfabetizado, lógico, mas também assim não tinha ensino superior nem nada, né? Ele tinha um cursinho de datilografia, que era tipo um cursinho assim de 6 meses, que era uma coisa bem de classe média também, assim, tá ligado? Que é aquela coisa pra aprender a digitar na máquina de escrever, que antigamente existia uma profissão só pra isso, né? E era isso que ele fazia, tanto no banco quanto na prefeitura. Ele era datilógrafo, né? Ele redigia os textos que passavam pra ele pra fazer ali documentos e tal, né? Impressos. Antes disso, ele trabalhava de lanterninha no cinema, que antigamente os cinemas eles não tinham aquela iluminação, né, os degraus iluminados. Então tinha um funcionário do cinema que ficava com uma lanterninha guiando as pessoas até as poltronas, né? Pra você ver como meu avô é antigo, todas as profissões que ele teve na vida nem existem mais hoje em dia, né? Mas enfim, antes de ser datilógrafo, ele era lanterninha e depois, né, ele trabalhou a vida inteira nesses 2 empregos aí. E essas 2 aposentadorias dele acabaram se tornando pensões para minha avó quando ele morreu, né? Então a minha avó, a gente sempre morou com ela, eu fui criado por ela em grande parte, porque a minha mãe sempre teve que trabalhar, né? E o que aliviava a nossa vida, o que nos permitia levar um estilo de vida mais próximo da classe média, sempre foram justamente essas 2 pensões que a minha avó recebia do meu avô, né? Eu cresci ouvindo minha avó dizer que não sabia o que seria da gente quando ela morresse, né? Pedindo a Deus para que ela vivesse muito, para que pudesse sempre continuar ajudando a gente. A casa onde a gente morava também, né? Onde eu morei a minha vida inteira até ir para o Japão, foi a casa que meu avô conquistou também, casinha velha. Hoje a casa já tem mais de 70 anos, nunca passou por nenhuma reforma grande, né? Tá caindo aos pedaços, mas é casa própria, né? Casa própria que meu avô conseguiu em um daqueles programas, meio que um programa de habitação assim da prefeitura, que facilitava a aquisição da casa própria para os funcionários públicos, né? A minha rua, onde a gente morava, todos os meus vizinhos eram família de gente que trabalhava na prefeitura daqui de São Paulo, né? Que também entrou por meio desse programa aí, tá ligado? Antes do meu avô conseguir comprar essa casa, a minha família morava num barracão de madeira, para vocês terem uma ideia, né? Era um barracão que o meu avô construiu num terreno de um amigo dele lá da prefeitura. Foram 2 amigos da prefeitura que ajudaram ele, né? Um cedeu o terreno e o outro cedeu a madeira para ele construir a casinha para ele e para minha avó morarem quando eles eram jovens, né? E a minha mãe e o meu tio ainda passaram parte da infância nesse barracão aí, antes do meu avô conseguir comprar a casa onde eu e meu irmão nascemos depois, tá ligado? E ainda assim, quando compraram a casa, parcelaram, né, em sei lá quantas décadas, e os 2 salários do meu avô iam praticamente inteiros nas parcelas da casa, né? E aí a minha avó também ajudava, ela trabalhava de costureira para a vizinhança e tal. E mesmo assim, minha mãe conta, né, que foram anos bem complicados, assim, que dificilmente dava para comer uma carne, tá ligado? Então era tudo bem racionado, né? Porque, assim, o meu bisavô, por parte de vó, no caso o pai da minha avó, ele até era rico, né? Ele era dono de chácaras aqui em São Paulo e tudo mais, era português safado, né? Mas a minha bisavó, a mãe da minha avó, ela odiava o meu avô, né? Porque o meu avô era pobre. Então ela dizia que ele era interesseiro, né? Que ele estava se envolvendo com a minha avó só por causa do dinheiro do meu bisavô. Então, olha que brisa, né? Para provar para a família da minha avó que ele não queria o dinheiro deles, o meu avô convenceu a minha avó a abrir mão da parte dela da herança, tá ligado? E provavelmente foi por isso que ele trabalhou tanto a vida toda, né? Para provar para a família dela que ele não precisava do dinheiro deles. E é muito triste, tá ligado? Porque no fim da vida, quando meu avô conseguiu se aposentar, primeiro ele se aposentou da prefeitura, se eu não me engano, por tempo de serviço, e depois ele se aposentou do banco por idade, né? E aí, uma semana depois dele ter se aposentado do banco, ele teve um AVC, né? Teve um AVC, já ficou bem debilitado. E aí no hospital, quando meu tio foi falar com ele nem estava falando direito, estava balbuciando assim, né? Mas ele cochichou assim pro meu tio dizendo que ele se sentia um inútil, tá ligado? Que não estava mais trabalhando, que não servia mais para nada, que estava velho, né? É foda, né, rapaziada? Se vê que depois de uma vida inteira
trabalhando. Ele saía às 4 da manhã todo dia, voltava 10 horas da noite, segundo a minha mãe. E ainda se sentiu inútil quando se aposentou, né? E provavelmente foi essa depressão, esse estresse de ter que largar o emprego que acabou desencadeando ali o AVC uma semana depois dele ter se aposentado. Foi exatamente uma semana. Ele se aposentou na sexta-feira. Na sexta-feira seguinte ele teve o AVC. E, enfim, eu acho muito triste, né? Minha mãe sempre me mostrou, desde pequeno ela me contava, né, as histórias dele. E aí ela me mostrava os desenhos que ele fazia, os poemas que ele escrevia, as coisinhas de marcenaria que ele fazia. Ele mexia com essas coisas de madeira, né? Tanto que ele construiu o barracão onde eles moravam. Ele tinha um bandolim também que ele tocava, tudo autodidata, né? Aprendeu tudo sozinho. Então, ele era um artista ainda por cima, né? Os desenhos bonitos, os poemas bonitos que ele escrevia para minha avó. E teve todos esses talentos suprimidos aí por uma vida de trabalho extenuante, né? Mas foi graças a ele que a gente sempre teve a nossa casinha, que a gente sempre teve condição de levar uma vida mais digna, né? Inclusive, se não fosse por ele, nem para o Japão eu tinha ido, porque para conseguir o visto de estudante japonês, eu precisava apresentar um fiador, né? Um parente que tivesse uma renda razoável para me salvar em casos de emergência, caso eu passasse por necessidade lá no Japão, né? E o único parente que eu tinha que possuía ali a renda suficiente para ser meu fiador era a minha avó, né? Que recebia as 2 pensões do meu avô. Mesmo assim, ainda foi ali na risca, né? Foi no limite do que a imigração japonesa exigia de renda. E assim, se eu precisasse de ajuda lá, ela não poderia ajudar de qualquer forma, porque todo o dinheiro dela ia para manter a casa aqui no Brasil, né? Tanto que tiveram vezes que eu fiquei apertado lá no Japão, tive que pedir dinheiro para amigos e tal, né? Para ajudar, porque da minha família mesmo não tinha como. E a verdade é que se eu não tivesse ido para o Japão, vocês nem sequer estariam me escutando agora, né? Eu estaria em algum empreguinho aqui no Brasil e seria um completo desconhecido. O último emprego que eu tinha aqui antes de ir para o Japão, eu ganhava 1.800 conto por mês, né? Como designer. Porque eu também dei sorte, né? Eu fui o primeiro da minha família a conseguir entrar numa faculdade, porque eu saí da escola ali para 2011, mais ou menos, que era uma época que estava tendo muito investimento nas universidades aqui do Brasil, né? Muitos programas sociais e tal. E assim, né? Eu não era pobre o suficiente para conseguir entrar por cota, né? Em universidade federal, mas as universidades privadas ficaram mais acessíveis também, né? Para o pessoal de classe média nessa época. E a minha mãe, ela se esforçou muito, ela fez muita questão que eu fizesse uma faculdade. Eu não queria, né? Eu achava que era perda de tempo, não tinha nenhum curso, nenhuma profissão assim que eu sonhasse em seguir, nem nada do tipo. Mas ainda bem que ela insistiu, porque se não fosse também pelo diploma, eu não teria conseguido visto de trabalho lá no Japão depois, né? Mas, enfim, eu tô contando tudo isso porque é lógico que, diante da vida que eu levava aqui no Brasil, consequência, né, de toda essa história da minha família, do meu avô, eu realmente não tinha muito motivo para ser otimista, tá ligado? É exatamente aquela situação em que você não tá ferrado, né? Você não tá passando fome, mas você também não tá bem de vida, né? Ao ponto de conseguir fazer muitos planos para o futuro. Então você fica naquele limbo, né? Você se conforma com os seus R$2.000 por mês e é isso, né? A vida é uma merda, né? Eu não tinha família para sustentar, não tinha aluguel para pagar, né? Não tinha racismo para lidar. Então eu me contentava com os meus 1.800 conto por mês e a minha única ambição na vida era juntar dinheiro para comprar um PC gamer, tá ligado? No fim eu não comprei o PC gamer. Eu usei os meus 3 anos de economia para ir como estudante para o Japão, que também é um reflexo da minha condição, né? Esse é um pensamento típico de classe média. Você já deve ter ouvido alguém de classe média dizendo que a única saída do Brasil é o aeroporto, né? Isso também está em todo lugar e também é um reflexo desse pessimismo, desse niilismo, né? Essa noção de que o Brasil não tem jeito e a única solução é sair daqui, né? E, enfim, né? Toda essa classe média gigantesca que existe aqui no Brasil hoje, que provavelmente é a parcela da sociedade que mais consome internet, está numa situação parecida, né? Se consome internet, provavelmente não está passando fome, né? Mas, na maior parte das vezes, está ali vivendo na risca, né? Está ali sem perspectiva de ter uma vida muito melhor. E, ao mesmo tempo, a gente tem toda uma estrutura midiática, né? Todos esses coach bilionários, esses influenciadores aí, que ficam dia após dia na internet, atingindo exatamente a classe média que está ali na internet, né? Individualizando o problema, né? Colocando na cabeça do povo
que o problema do Brasil são as pessoas que não se esforçam o suficiente, as pessoas que são preguiçosas, as pessoas que são burras, etc, 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 né? Esse discurso ele está na boca de absolutamente toda a classe média brasileira, né? Você não tem noção da quantidade de gente que eu já escutei desde que eu voltei do Japão, pessoas próximas de mim mesmo, né? Dizendo assim que o Brasil nunca vai ser igual ao Japão porque brasileiro é vagabundo, brasileiro é mal educado, brasileiro é preguiçoso, né? As pessoas que dizem isso, elas não são ricas, elas não estão bem de vida, né? Tá todo mundo ferrado, né? Mas todo mundo reproduz o discurso que chega até eles pela mídia, né? Como se eles mesmos não fossem brasileiros, né? Como se eles mesmos não fizessem parte do povo que eles estão criticando, porque é isso. O povo reproduz o discurso de uma elite que está lá longe, né? Uma elite que está bem de vida, distante do povo, que muitas vezes nem mora no Brasil e que se beneficia do fato do Brasil ser como é, né? Que enriquece às custas da miséria do povo. E aí, quando você convence as pessoas de que o problema do Brasil são elas mesmas, né? Isso imobiliza, né? Isso embarga qualquer projeto de mudança. Fica parecendo que o fracasso é inevitável, né? E que tudo que você pode fazer é se contentar com o pouco que você tem, tá ligado? Então, voltando agora para o Brasil, se tornou bastante evidente para mim o motivo de um dia eu ter sido esse, entre aspas, nihilista, né? As condições que me cercavam, onde eu cresci, né? Me induziam a essas conclusões. Agora, a partir do momento em que eu saí do país, né, e pude enxergar a situação lá de fora, e não só isso, mas também eu melhorei de vida, né? Comecei a ter mais tempo para ler, para estudar, que são coisas que eu sempre gostei de fazer, mas às vezes eu não tinha tanto tempo, não tinha tanto entusiasmo, né? E aí, fazendo tudo isso, entrando em contato com outras perspectivas e tudo mais, eu comecei a entender que as coisas não são tão simples quanto parecem, né? E isso é extremamente importante de se entender também. Que nem eu falei, é claro, né, que a forma que a gente pensa, as opiniões que a gente tem são condicionadas pela nossa experiência de vida, pela nossa experiência na sociedade. Mas isso não quer dizer que você esteja fadado a continuar preso a um conjunto de ideias para o resto da sua vida só porque você nasceu em determinado lugar ou em determinada condição, né? A mente humana abstrai, a mente humana aprende, tá ligado? Então é óbvio que estudando, é óbvio que entendendo estatísticas, entendendo a história, você consegue colocar tudo isso na balança e você consegue transcender as limitações ideológicas que te condicionam, né? É possível entender a realidade como ela é, independente das condições que te forjaram, né? Você não precisa ter passado fome na infância para entender os problemas do Brasil. Claro, né? Então, assim, que nem eu falei, até hoje eu continuo emulando essa estética nihilista, essa estética fatalista nas thumbnails dos meus vídeos, porque eu quero atingir exatamente as pessoas que consomem esse tipo de coisa, que são a maior parte das pessoas na internet. Só que quando o cara clicar no meu vídeo, ele nunca vai me escutar dizendo que o problema do Brasil é que o brasileiro é preguiçoso, né? Que o problema do Brasil é que o brasileiro tem 83 de QI, que o brasileiro é isso e aquilo, tá ligado? Ele vai me escutar falando sobre desigualdade, ele vai me escutar falando sobre ciência, ele vai me escutar falando sobre os problemas estruturais do sistema em que a gente vive. E eu espero que isso ajude a abrir um novo horizonte para essas pessoas que, assim como eu até alguns anos atrás, não conseguem ter perspectiva para enxergar um mundo diferente. Porque, tipo assim, a classe média no Brasil, ela é muito vasta, né? Tem gente de classe média que ainda não pode ser considerada rica, mas que já vive bem, né? Que já tem uma renda legal. Só que a gigantesca maioria da classe média está ali flertando com a pobreza o tempo todo. E essas pessoas, elas têm medo, né? E elas se sentem injustiçadas de certa forma. Isso é uma coisa que eu tenho lido em todo lugar na internet também, não sei se vocês já viram gente comentando isso por aí, que é aquela coisa assim, os ricos eles estão bem porque eles têm dinheiro de sobra, né? Os pobres eles estão bem porque eles recebem assistência social do governo, e a classe média está ferrada, a classe média está esquecida, ninguém se importa com a classe média, né? Vocês já viram isso, né? É lógico que isso não faz sentido, né? Porque se os programas sociais estivessem tornando a vida dos pobres melhor do que a da classe média, então eles não seriam mais pobres, né? Eles seriam classe média no caso. Se fosse assim, valeria mais a pena a classe média doar tudo que tem, né? Ficar mais pobre de propósito para receber assistência social. Óbvio que não faz sentido, mas isso demonstra o sentimento que permeia a classe média brasileira, né? Porque, que nem eu falei, eles não estão passando fome, né? Eles não estão pedindo esmola no farol, mas muitas vezes eles estão no limite, né? Eles estão no limite da dignidade.
Então eles têm muito medo de perder o pouco que eles têm, porque foi difícil de conquistar, tá ligado? Tudo parece muito frágil, tudo parece muito instável, né? E é exatamente em cenários assim que germina o extremismo na sociedade, né? O fascismo, por exemplo, ele tem historicamente essa característica, esse modo de operar. O fascismo explora o medo da classe média em tempos de crise, né? O fascismo corrobora os preconceitos da classe média para justificar a centralização do poder nas mãos de uma elite, né? Na Alemanha nazista, por exemplo, Hitler não inventou o antissemitismo. Não foi Hitler que inventou o antissemitismo. A classe média alemã já era antissemita antes de Hitler. Toda a Europa era, né? Porque os judeus eram uma minoria na região, né? E minorias sofrem preconceito porque a maior parte do povo não as conhece, né? É isso que significa a palavra preconceito, né? É um conceito equivocado, é um conceito que você cria a respeito de uma coisa que você não conhece de fato, né? O povo estranha aquilo que não conhece, o povo teme aquilo que não conhece em tempos de crise principalmente. E o que Hitler fez foi corroborar o preconceito da classe média alemã. Ele ganha popularidade exaltando a ignorância da classe média alemã. Uma classe média que vivia no limite, né, da dignidade e que tinha medo de perder o pouco que tinha. É daí justamente que começam a surgir esses discursos de que aquelas minorias têm muitos privilégios, né? A classe média está esquecida, ninguém liga para a classe média. Começa a se fragmentar a sociedade, né? Como se fosse uma guerra de nós contra eles, né? Nós, o verdadeiro povo, contra eles, os invasores, os vagabundos privilegiados, né? O fascismo, ele instrumentaliza o preconceito do povo para unir a população contra um inimigo inventado, né? Um inimigo interno que é sempre uma minoria, né? É sempre uma minoria que não tem como se defender. E enquanto o povo se preocupa em atacar esse inimigo inventado, a verdadeira estrutura político-econômica, né, que é o que mantém o povo na pobreza de fato, continua estabelecida, né, continua intacta. Então, o fascismo ele cria esses bodes expiatórios, né, por meio de narrativas que são disseminadas com o dinheiro dessas elites, né, para tirar a atenção das pessoas dos problemas reais da sociedade. Então, o fascismo ele tem essa roupagem revolucionária, né, mas na verdade ele não quer mudar nada. Ele quer manter a estrutura como ela já está estabelecida. E para isso ele canaliza a indignação do povo em outra direção, para fazer parecer que as coisas estão mudando quando na verdade elas não estão, né? Enfim, todas essas características discursivas são sintomas muito claros de fascismo e quase todas elas estão presentes aqui no Brasil, no vocabulário da classe média, né? As pessoas não sabem disso, mas elas reproduzem sem saber, porque é o que aparece na tela do celular delas, tá ligado? Não é porque elas são burras, não é porque elas são más, não é porque elas são egoístas, não é uma questão de índole, é uma questão de condicionamento, né? É exatamente sobre isso que é esse vídeo. Tem uma música do Emicida que ele diz assim, que tem casos onde quem define a índole é a situação. Eu acho que são em todos os casos, né? A índole é sempre definida pela situação, a não ser que a pessoa tenha algum transtorno psiquiátrico realmente, né? Alguma psicopatia, mas, né, isso é uma parcela ínfima da sociedade. Então, se a gente quer que a índole das pessoas mude, se a gente quer que a consciência das pessoas mude, é preciso que a situação delas mude primeiro, tá ligado? Que elas vivam com dignidade, que elas vivam sem medo de perder o pouco que elas têm. Então, quando a gente escuta por aí o pessoal dizendo que o problema do Brasil é o brasileiro, que o brasileiro isso, que o brasileiro aquilo, né? Ainda que o problema do Brasil fosse o brasileiro, não seria, né? Não faz sentido querer usar as consequências para justificar as causas, tá ligado? O povo pensa como pensa porque está na situação que está e não o contrário. Não o contrário. Quem dera se fosse o contrário, né? Seria só mudar o mindset e tudo se resolveria, mas não é, né? Enquanto a barriga estiver vazia, enquanto a vida for tão difícil, nenhum mindset vai mudar. Enfim, reflexões que a gente acaba tendo aí, retornando agora para o Brasil depois de um tempo morando fora. Espero que vocês tenham gostado do texto e da caminhada. Desculpa aí se eu falei qualquer merda. E é nóis. Até a próxima. Beijos.